20 plantas de crescimento rápido que podem dominar seu jardim. Você já plantou alguma coisa no quintal e, em poucas semanas, ela cresceu tanto que parecia um monstro verde? Algumas plantas crescem tão rápido que, se não tomar cuidado, elas tomam conta de tudo, do canteiro, da horta, até do espaço das outras plantas. É como aquele amigo que chega na sua casa e, sem querer, ocupa o sofá, a mesa e até o controle da TV. Algumas plantas fazem isso com o jardim. Neste texto, vamos falar de 20 plantas que crescem muito rápido e podem virar um problema se não forem controladas. Vamos explicar quais são, por que elas crescem tanto e o que fazer para não deixar que elas dominem seu espaço. É como ter um cachorro grande. Se não ensinar desde cedo, ele vai puxar a coleira e levar você para onde quiser. Por que algumas plantas crescem tão rápido? Imagine que você está com fome e alguém coloca um prato de comida na sua frente. Se for seu prato favorito, você vai comer rápido, certo? Algumas plantas são assim, elas adoram sol, água e terra boa, e quando tem tudo isso, crescem como se estivessem com pressa. É como uma criança que, depois de um dia na praia, chega em casa e cresce 2 centímetros em uma semana. Outras plantas crescem rápido porque são resistentes. Elas não precisam de muito cuidado, não têm medo de pragas e se adaptam a qualquer lugar. É como aquele seu vizinho que planta qualquer coisa no quintal e tudo nasce, enquanto você se esforça e as plantas morrem. Algumas dessas plantas são tão fortes que, se não forem podadas ou controladas, vão sufocar as outras. As 20 plantas que podem tomar conta do seu jardim. Vamos conhecer agora 20 plantas que crescem muito rápido. Algumas são bonitas, outras são úteis, mas todas têm um ponto em comum: se não forem vigiadas, elas se espalham e dominam tudo. Menta. Quem já plantou menta sabe que ela cresce como mato. Se você colocar um pé no canteiro, em pouco tempo vai ter menta em todo lugar. É como aquele amigo que convida mais 10 pessoas para a festa sem avisar. Ela é ótima para chás e molhos, mas se não for controlada, vai tomar o espaço das outras plantas. 2. Hortelã-pimenta, parente da menta, mas ainda mais forte. Cresce rápido, solta raízes por todo lado e, se você não tirar, vai invadir o jardim inteiro. É como uma praga, mais cheirosa. 3. Bambu. O bambu é lindo e cresce rápido, mas é um dos piores invasores. Se você plantar um pé, em pouco tempo vai ter uma floresta no quintal. É como aquele móvel que você compra pequeno e, depois de um mês, percebe que ele ocupa metade da sala. 4. Erva de São João. Uma planta bonita, com flores amarelas, mas que se espalha rápido. Se não for controlada, vai tomar conta do gramado. É como uma mancha de tinta que começa pequena e, quando você vê, está em toda a parede. 5. Trevo. O trevo é fofo e atrai borboletas, mas cresce tão rápido que pode sufocar a grama. É como aquele tapete que você coloca no chão e, em pouco tempo, ele dobra de tamanho. 6. Dente de leão. Todo mundo conhece o dente de leão. Ele cresce em qualquer lugar, até na rachadura da calçada. Se você deixar, vai ter dente de leão em todo o jardim. É como aquele vizinho que aparece em todos os churrascos sem ser convidado. 7. Era. A era é bonita e cobre muros, mas cresce tão rápido que pode sufocar árvores e outras plantas. É como uma cortina que você pendura e, depois de um tempo, ela cobre a janela inteira. 8. Capim-colchão. Esse capim cresce rápido e forma um tapete denso. É ótimo para gramados, mas se não for cortado, vai tomar conta de tudo. É como aquele cobertor que você deixa na cama e, quando vê, ele está no chão e no sofá. 9. Jasmim-manga, uma trepadeira linda, mas que cresce sem parar. Se não for podada, vai cobrir tudo, paredes, cercas, até outras plantas. É como uma teia de aranha que começa pequena e, de repente, está em todos os cantos. 10. Agrião. O agrião cresce rápido e se espalha pela água. Se você plantar em um laguinho ou vaso com água, ele vai tomar conta. É como aquele molho que você faz, depois de um dia, ele já fermentou e dobrou de tamanho. 11. Cana-de-açúcar. A cana cresce rápido e alto. Se você plantar um pé, em pouco tempo vai ter uma plantação no quintal. É como aquele pé de feijão da história, mas na vida real 12.
Samambaia. As samambaias crescem rápido e se espalham por baixo da terra. Se você não controlar, vai ter samambaia em todos os vasos. É como aquele bolo que você corta um pedaço e, no dia seguinte, ele já cresceu de novo. 13. Morangueiro. Os morangos são deliciosos, mas as plantas soltam brotos por todo lado. Se você não podar, vai ter morangueiros em todo o jardim. É como aquela receita que você faz uma vez e depois, todo mundo pede de novo. 14. Urtiga. A urtiga cresce rápido e é difícil de tirar. Se você encostar nela, vai sentir uma queimação. É como aquele vizinho chato que, quando você menos espera, já está na sua porta. 15. Cardo santo. Uma planta alta e espinhenta que cresce rápido. Se não for controlada, vai tomar conta do jardim. É como aquele cachorro grande que, se não for treinado, derruba tudo. 16. Grama amendoim. Essa grama cresce rápido e forma um tapete denso. É ótima para cobrir o chão, mas se não for cortada, vai sufocar as outras plantas. É como aquele carpete que você coloca e, depois, não consegue mais tirar. 17. Hipomeia. Uma trepadeira linda, mas que cresce sem parar. Se não for podada, vai cobrir tudo, muros, cercas, árvores. É como uma cortina que você abre, depois, não consegue mais fechar. 18. Cebola selvagem. Parece uma cebola normal, mas cresce rápido e se espalha pelo jardim. Se você não tirar, vai ter cebola em todo lugar. É como aquele tempero que você usa um pouco e, depois, ele já está no armário inteiro. 19. Erva cidreira. Parente da menta, mas ainda mais invasora. Cresce rápido e solta raízes por todo o lado. É como aquele amigo que chega e já quer mudar os móveis de lugar. 20. Beldroega. Uma planta rasteira que cresce rápido e cobre o chão. É comestível, mas se não for controlada, vai tomar conta do jardim. É como aquele tapete que você coloca no chão e, depois, ele já está em todos os cômodos. Como controlar essas plantas? Agora que você já conhece as 20 plantas que crescem rápido, precisa saber como evitar que elas dominem seu jardim. Aqui vão algumas dicas simples. Plante em vasos. Se você quer ter menta, hortelã ou outras plantas invasoras, plante em vasos. Assim, elas não vão soltar raízes pelo jardim. É como colocar o cachorro na coleira. Ele pode correr, mas não vai longe. Pode regularmente, se a planta começar a crescer demais, corte os galhos ou brotos. É como cortar o cabelo. Se não fizer isso, ele vai ficar grande e bagunçado. Use barreiras. Algumas plantas, como o bambu, precisam de barreiras no solo para não se espalharem. É como colocar uma cerca no quintal para o cachorro não fugir. Tire as raízes. Se a planta já estiver tomando conta, tire as raízes para ela não voltar. É como arrancar um band-aid. Dói um pouco, mas depois fica melhor. Plante em locais controlados. Se você quer ter uma trepadeira, plante perto de um muro ou cerca. Assim, ela cresce para cima e não para os lados. É como colocar um quadro na parede. Ele fica bonito e não ocupa espaço no chão. Conclusão: ter um jardim bonito é ótimo, mas algumas plantas crescem tão rápido que podem virar um problema. É como ter um animal de estimação. Se você não cuidar, ele pode crescer demais e tomar conta da casa. As 20 plantas que listamos aqui são ótimas, mas precisam de atenção para não dominarem tudo. Se você gosta de uma delas, plante com cuidado, use vasos ou barreiras e faça podas regulares. Assim, seu jardim vai ficar bonito e equilibrado, sem virar uma selva. É como cozinhar. Se você colocar sal demais, o prato fica ruim. Mas se colocar na medida certa, fica delicioso. Com as plantas é a mesma coisa, o segredo está no equilíbrio. Aqui vão mais algumas dicas para manter essas plantas sob controle e ainda aproveitar o que elas têm de bom. Uma boa ideia é usar essas plantas de crescimento rápido para cobrir áreas que você não quer ver, como um muro velho ou um canto feio do quintal. Por exemplo, a era inglesa cresce rápido e deixa tudo verdinho, mas se não for podada, ela sobe em árvores e pode sufocá-las. Então, corte os galhos que saem da linha e mantenha ela só onde você quer. Outra planta que muita gente adora é a Maria sem vergonha. Ela floresce o ano todo e atrai borboletas, mas se espalha tão fácil que pode tomar canteiros de outras flores.
Para evitar isso, plante em vasos ou em áreas delimitadas, como entre pedras ou em um cantinho específico. Assim, ela fica bonita sem atrapalhar o resto do jardim. Se você tem um espaço grande e quer uma planta que cresça rápido para dar sombra, a amoreira pode ser uma boa opção. Ela cresce depressa e suas folhas são ótimas para alimentar bichos da seda. Mas cuidado, suas raízes são fortes e podem danificar calçadas ou tubulações. Plante ela longe de construções e fique de olho no crescimento. Para quem gosta de plantas comestíveis, o bambu é uma escolha interessante. Ele cresce rápido e pode ser usado para fazer cercas vivas ou até móveis. Mas atenção, algumas espécies de bambu se espalham pelo chão e podem invadir o jardim do vizinho. Escolha variedades que não se alastrem tanto ou plante em vasos grandes enterrados no solo, para conter as raízes. E não se esqueça das trepadeiras, como a madressilva. Ela enche o jardim de flores perfumadas e atrai beija-flores, mas se não for guiada, pode subir em árvores e cobrir tudo. Use suportes como treliças ou arames para direcionar o crescimento e faça podas regulares para manter a planta saudável e no lugar certo. O importante é lembrar que todas essas plantas têm seu valor, mas precisam de limites. Assim como um cachorro precisa de coleira e treinamento, essas plantas precisam de espaço definido e cuidados para não virarem uma dor de cabeça. Com um pouco de atenção, você pode ter um jardim cheio de vida e beleza, sem perder o controle. E se alguma planta começar a sair do controle, não tenha medo de cortar ou até arrancar. Às vezes, é melhor perder uma planta do que deixar ela estragar todo o trabalho que você teve no jardim. Afinal, um jardim bem cuidado é como uma casa arrumada, fica mais bonito e mais fácil de aproveitar. Agora, vamos falar de algumas plantas que crescem rápido e podem dominar seu jardim se você não ficar de olho. Elas são ótimas para quem quer verde rápido, mas exigem atenção para não virarem um problema. A hortênsia, por exemplo, é linda e enche o jardim de flores coloridas, mas se não for podada, pode ficar enorme e sufocar outras plantas. Outra que cresce sem pedir licença é o bambu. Ele se espalha pelo chão como um exército de brotos, e se não for contido, pode invadir o quintal do vizinho ou até rachar calçadas. Uma dica é plantar bambu em vasos grandes ou usar barreiras subterrâneas para impedir que as raízes se espalhem. O capim colonião também é um caso sério. Ele cresce rápido, fica alto e pode tomar conta de canteiros inteiros. Se você não cortar com frequência, ele vira um matagal e ainda atrai cobras e outros bichos indesejados. Já a erva de São João, aquela com flores amarelas, é outra que se multiplica fácil. Ela brota em qualquer cantinho e, se não for controlada, pode dominar gramados e até jardins de pedras. E não podemos esquecer das trepadeiras agressivas, como a unha de gato. Ela sobe em muros, cercas e árvores com tanta força que pode quebrar galhos. Se você não podar, ela vira uma teia verde que cobre tudo. Outra trepadeira famosa é a maracujá azedo, que cresce rápido e dá frutos deliciosos, mas se não for guiada, pode sufocar outras plantas e até derrubar estruturas fracas. Para evitar problemas, observe as plantas novas que aparecem no seu jardim. Se alguma começar a crescer demais, corte os brotos extras ou arranque antes que seja tarde. Também é bom pesquisar sobre cada espécie antes de plantar. Algumas, como a menta, são ótimas na cozinha, mas se espalham como praga. O ideal é cultivá-las em vasos, mesmo que estejam no jardim. Outra dica é usar plantas de crescimento lento como barreiras naturais. Por exemplo, uma cerca viva de buchim ou pitanga cresce devagar e não invade outros espaços. Assim, você cria um limite visual e ainda evita que as plantas mais agressivas se espalhem. Se o seu jardim já está tomado por alguma dessas plantas, não desanime. Comece aos poucos, corte o que está sobrando, arranque os brotos novos e vá recuperando o espaço. Às vezes, é preciso ser firme, como quando você precisa podar uma roseira para ela florescer melhor. No começo, pode parecer que você está machucando a planta, mas depois ela agradece. Lembre-se, um jardim não precisa ser perfeito, mas precisa ser equilibrado. Se uma planta está dominando tudo, ela não está deixando espaço para as outras. E um jardim com variedade é muito mais bonito e saudável. Imagine um buffet com só um tipo de comida, até pode ser gostoso, mas depois de um tempo,
enjoa. Com as plantas é a mesma coisa. Por fim, não tenha medo de experimentar. Se uma planta não deu certo, arranque e tente outra. O jardim é seu, e você decide o que fica e o que vai embora. Com paciência e cuidado, você vai encontrar o equilíbrio certo e ter um espaço cheio de vida, sem estresse. E se precisar de ajuda, peça dicas para vizinhos ou pesquise na internet. Afinal, todo mundo já passou por alguma planta que cresceu mais do que devia. Aqui vão mais algumas dicas para lidar com plantas que crescem rápido demais e dominam o jardim. Primeiro, observe bem o espaço antes de plantar. Se você tem uma área pequena, evite espécies como a era ou a grama amendoim, que se espalham sem controle. Elas são ótimas para cobrir muros ou terrenos grandes, mas em canteiros pequenos viram um problema. Outra planta que engana é o bambu. Ele cresce rápido, fica lindo e dá um ar de natureza, mas algumas espécies, como o bambu moçô, soltam raízes para todos os lados e invadem tudo. Se você quer bambu, prefira os tipos que não se espalham tanto, como o bambu da sorte, ou plante em vasos enterrados no chão para conter as raízes. A samambaia também é uma queridinha, mas pode se tornar uma dor de cabeça. Ela solta brotos por todo lado e, se não for podada, toma conta do vaso ou do canteiro. Uma solução é colocá-la em um vaso suspenso, onde ela pode crescer livremente sem atrapalhar as outras plantas. Se você gosta de flores, cuidado com o lírio do brejo. Ele é lindo e atrai borboletas, mas suas raízes são fortes e se espalham rápido, sufocando plantas menores. Uma dica é plantá-lo em um vaso sem furo no fundo e enterrar o vaso no solo. Assim, ele fica controlado e não invade o espaço das outras. Outra planta que parece inofensiva, mas não é a menta. Ela é cheirosa e ótima para chás, mas suas raízes se espalham como um tapete e dominam tudo. Se você quer menta no jardim, plante em um vaso separado ou em um cantinho isolado, longe das outras plantas. Se você já tem uma planta invasora no jardim, não precisa entrar em pânico. Às vezes, basta podar com frequência para mantê-la sob controle. Outra opção é arrancar os brotos novos assim que aparecem, antes que eles cresçam demais. Se a planta já tomou conta de tudo, pode ser necessário cavar e remover as raízes, mas faça isso com cuidado para não deixar nenhum pedacinho, senão ela volta. Uma boa ideia é misturar plantas de crescimento rápido com outras mais lentas. Por exemplo, plante uma trepadeira como a jasmim-manga perto de uma árvore pequena. A trepadeira vai crescer rápido e cobrir a árvore, mas como a árvore demora mais para se desenvolver, as duas vão se equilibrar com o tempo. Também é importante conhecer as plantas que você tem. Algumas, como a dália ou o girassol, crescem rápido, mas só duram uma estação. Outras, como a espada de São Jorge, crescem devagar e não dão trabalho. Saber a diferença ajuda a planejar melhor o jardim. Se você gosta de plantas que se espalham, mas quer evitar que elas dominem tudo, use barreiras físicas. Pode ser uma borda de pedra, uma faixa de concreto ou até um pedaço de plástico enterrado no solo. Isso impede que as raízes avancem para onde você não quer. Por último, lembre-se de que o jardim é um espaço vivo e sempre vai precisar de ajustes. O que funciona hoje pode não funcionar daqui a alguns meses. Por isso, observe suas plantas regularmente e faça mudanças quando necessário. Com o tempo, você vai pegar o jeito e ter um jardim bonito, sem estresse e cheio de vida. E se alguma planta der trabalho demais, não hesite em substituí-la por outra que se adapte melhor ao seu espaço. O importante é curtir o processo e aprender com cada experiência. Agora que você já sabe como controlar plantas que crescem rápido, vamos falar de algumas espécies que podem tomar conta do seu jardim se você não ficar de olho. Algumas são lindas e cheias de benefícios, mas é bom conhecer o lado delas antes de plantar. Um exemplo clássico é a hortênsia trepadeira, ou hortênsia petiolaris. Ela sobe em muros e cercas com facilidade, mas se não for podada, pode cobrir tudo em pouco tempo, inclusive janelas e portas. Outra planta famosa é a era inglesa, que gruda em paredes e árvores. Ela é bonita, mas suas raízes são fortes e podem danificar superfícies se não forem controladas. Se você gosta de flores, a maracujá doce é uma opção que cresce rápido e dá frutos deliciosos. Mas cuidado,
ela se espalha como uma trepadeira agressiva e pode sufocar outras plantas ao redor. Já a menta é ótima para chás e receitas, mas suas raízes se alastram pelo solo e, se não forem contidas, podem invadir canteiros vizinhos. Para quem prefere plantas rasteiras, a grama amendoim é uma alternativa que cobre o solo e evita ervas daninhas. Porém, ela se espalha tão rápido que pode pular para áreas onde você não quer. Outra planta comum é o capim-limão, que cresce em touceiras grandes e, se não for podado, pode tomar espaço demais. Algumas plantas até ajudam no jardim, como a confrei, que melhora o solo e serve como adubo natural. Mas ela cresce sem parar e, se não for controlada, pode competir com outras plantas por nutrientes. Já a beldroega, considerada uma erva daninha por muitos, se espalha rápido e é difícil de eliminar depois que se estabelece. Se você quer algo mais exótico, a kudzu, uma trepadeira originária da Ásia, é conhecida como a planta que comeu o sul dos Estados Unidos. Ela cresce vários metros em uma única estação e cobre tudo no caminho, inclusive árvores e construções. No Brasil, ela não é tão comum, mas é um exemplo extremo do que uma planta invasora pode fazer. O segredo é escolher plantas que combinem com o espaço que você tem. Se o jardim é pequeno, evite espécies que se espalham demais. Se gosta de desafios, plante algumas dessas, mas sempre com barreiras e podas frequentes. E lembre-se, o que parece inofensivo hoje pode virar um problema amanhã. Uma dica final é pesquisar antes de plantar. Pergunte a outros jardineiros, leia sobre a planta ou até mesmo observe como ela se comporta em parques e praças. Assim, você evita surpresas e garante que seu jardim fique do jeito que você sonhou, bonito, equilibrado e fácil de cuidar.